Olá, boa tarde. No Giro de Notícias desta sexta-feira, governo determina que haverá ponto facultativo no Carnaval do Maranhão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou que vai manter o decreto que determina um ponto facultativo no Carnaval, nos órgãos da administração estadual. De acordo com a Casa Civil, a partir do decreto de número 37.205 de 2022 de novembro de 2021, que definiu o calendário de feriados e pontos facultativos do governo do estado, será ponto facultativo nas seguintes datas: dia 28 de fevereiro, segunda-feira de carnaval; dia 1º de março, terça-feira de carnaval; dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Até o momento, o governo do Maranhão ainda não se manifestou se as tradicionais festas de carnaval serão canceladas ou não. Mas, entretanto, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, já anunciou o cancelamento da programação oficial do carnaval na capital maranhense, devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito pelo gestor em suas redes sociais. 146 crianças ficaram órfãos após óbitos dos pais em decorrência da Covid-19 no Maranhão. Uma investigação realizada pelos cartórios de registro civil do Maranhão apurou que cerca de 146 crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãos de um dos pais vítimas de Covid-19 no Maranhão. Os dados coletados compreendem o período de março de 2020 a setembro de 2021. O registro dos cartórios foi disponibilizado a partir do cruzamento de informações dos comprovantes de situação cadastral dos pais, junto aos registros de óbito, além dos dados constatados nos registros de nascimento das crianças. Segundo o promotor da Infância e da Juventude, Márcio Tadeu Marques, o acolhimento de informações acerca da situação de orfandade em decorrência do novo coronavírus em todo o Maranhão, e é uma etapa necessária para dar visibilidade à situação das crianças, além de ajudar na consolidação de políticas públicas de proteção e acolhimento ao público infantil. Colisão entre 2 ônibus de transporte coletivo e 2 carros de passeio deixam 29 pessoas feridas em São Luís. 29 pessoas ficaram feridas e uma delas está em estado grave, após um acidente envolvendo 2 ônibus coletivos e 2 veículos de passeio na Avenida dos Franceses, próximo ao terminal rodoviário de São Luís. A colisão entre os 4 veículos aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 10. Informações preliminares apontam que um dos ônibus colidiu na traseira de um outro coletivo, o qual bateu em 2 carros de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com a colisão, 29 pessoas tiveram traumas e ferimentos nos membros inferiores e superiores e traumas na cabeça. Destas, 9 foram transportadas pelo Corpo de Bombeiros e 20 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. As vítimas com ferimentos leves foram conduzidos para o Hospital Municipal Djalma Marques Socorrão 2 e as vítimas com lesões e fraturas foram encaminhadas para o Hospital Clementino Moura Socorrão 2. Uma das vítimas é um homem de aproximadamente 54 anos de idade, que estava preso às ferragens dos veículos e foi retirado por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Não houve nenhum óbito. Pai é preso acusado de estuprar a filha de 13 anos. Um homem em Turilândia foi preso acusado de ter estuprado e engravidado a própria filha, uma adolescente de 13 anos de idade no povoado Limoeiro. De acordo com o delegado Alan Bruno, as investigações tiveram início a partir de um relatório apresentado pelo Conselho Tutelar de Turilândia em junho de 2021, que denunciava o crime. Após as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que após meses tentando localizá-lo, conseguiu executar a prisão do investigado. Ainda segundo o delegado, a vítima concebeu a criança que foi entregue para adoção. O investigado foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena e, em seguida, encaminhado ao presídio, onde aguardará a disposição do Poder Judiciário. Justiça mantém prisão de 14 pessoas envolvidas nas mortes de 2 adolescentes em Timon. O Ministério Público denunciou à Justiça do Maranhão 14 pessoas acusadas de participarem do assassinato de 2 adolescentes, Maria Eduarda, de 17 anos, e Joyce Ellen, de 16 anos. As jovens foram torturadas e mortas após serem obrigadas a cavarem as próprias covas, realizados por uma facção criminosa em março de 2021 na cidade de Timon, a 5 quilômetros da cidade de Natal dos Jovens, em Teresina. Segundo as investigações, as jovens foram julgadas pelo chamado Tribunal do Crime, realizado por uma facção criminosa. Os responsáveis pelo crime também são membros de uma suposta facção, que são rivais da facção PCC, em que as adolescentes
mantinham contato com alguns membros, porém não faziam parte da organização criminosa. Na decisão obtida pelo G1 Piauí, o juiz Francisco Ferreira de Lima mantém a prisão preventiva dos 14 envolvidos. De acordo com o delegado do caso Antônio Valente, da Delegacia de Homicídios de Timon, as investigações apontam crueldade no assassinato das jovens. E quem não lembra desse caso que chocou o Estado? Pois esse foi um crime muito bárbaro. Sabe, só de imaginar o que é que passa na cabeça de uma pessoa que é obrigada a cavar a própria cova, ali passa um mar de pensamentos, é um momento de decisão, um momento de incerteza. Até porque elas não sabem o que irá acontecer logo após elas cavarem a própria cova. Mas os criminosos sabem e por isso debocham. Essas 14 pessoas envolvidas certamente não têm condições de viver entre sociedade. Até porque se ficarem soltas, elas vão fazer novamente. E dessa vez vão fazer pior. E eu queria agradecer a esse delegado que decretou a detenção dessas 14 pessoas. Porque, como eu já falei, soltas elas representam um perigo. Esse foi o nosso giro de notícias desta sexta-feira. E eu queria agradecer imensamente ao carinho da sua audiência que acompanhou todos os giros de notícias que foram divulgados aqui durante a semana. Um ótimo fim de semana a todos e a gente tem um encontro marcado na segunda-feira.